Bom dia, gente. Essa aqui é a nossa segunda aula de máquinas, né? Então nós vamos falar um pouquinho dos fundamentos de máquinas, tá? A gente já teve essa aula em sala de aula, mas a gente vai rever isso aqui, tá? Para aqueles que ainda não tiveram essa aula no futuro, né? Pode, né, já ver esse vídeo aqui que vai dar uma certa ajuda, tá bom? E vamos começar inicialmente, né? Instigando, né? Eu sempre começo dando essa instigada, né, querendo saber qual é a diferença entre um motor e um gerador. Né? Claro que, né, no final da aula eu vou estar discutindo isso um pouco melhor, ok? O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver alguns fundamentos de máquinas de corrente contínua, tá? E alguns parâmetros, tá? Muito importantes aí para a gente poder dar continuidade nessa disciplina aí que é bastante importante no ramo da máquina. Ok, então nós temos aqui, né, esse primeiro pedaço aqui, né, com o qual eu estou marcando aqui com o mouse, né, essa parte aqui são os polos da minha máquina, tá? Aqui nós temos a representação da nossa espira, tá? Isso aqui a gente pode ver que é uma vista, né, frontal, né? É essa imagem daqui, só que de frente aqui, né? Só essa parte. E aí a gente tem aqui as duas partes aqui, né? Que é representada aqui pela minha espira, tá? E aí ele está mostrando aqui, né? Que os meus polos eles têm um campo magnético representado aqui por esse B, tá? Que está entrando aqui, atravessando essa espira, né? E se essa espira entrar em movimento, né, se ela entrar em movimento, né, ela vai ter, né, nos seus terminais uma tensão induzida. Tá? Isso é um dos conceitos que a gente já comentou, né, no eletromagnetismo. Tá? Não tem essa aula ainda na forma de vídeo, mas irei reproduzir. Tá? Então, se essa espira entrar em movimento no interior de um campo magnético, né, vai produzir uma tensão induzida nos terminais. Né? E se o circuito estiver fechado, vai ter uma corrente elétrica. Tá? Onde que nesse caso aqui está sendo representado por esse pontinho, onde os elétrons estão saindo, e por aqui os elétrons, né, estão entrando, né, representado por esse xizinho aqui. Ok? Tá? Aqui é uma outra representação de como o campo magnético se comporta dentro daqueles polos, né? Entrando e saindo daqueles dois polos, tá? Okay? Pelo formato. Okay? Lembrando que esse espaço entre o polo e minha parte aqui giratória da minha máquina, né? É chamada de entreferro, tá? E essa parte aqui, né, que o campo magnético passa por dentro é chamada de armadura. Ok? Isso aqui é a representação de uma espira. Tá? O importante aqui dessa espira é entender que a parte, né, que sofre o efeito do campo magnético é somente essa parte aqui dela, ok? Que ela vai estar aqui, né, atravessando aqui, tá? Essa parte aqui ela vai estar, né, na mesma direção do campo magnético, e aí vale a gente relembrar alguns conceitos, né, que quando lá o seno, né, entre o ângulo do campo, né, e o ângulo do objeto aqui é igual a zero, né, então aqui não vai ter nenhum tipo, né, de presença aqui de corrente produzida pelo campo magnético, ok? Então aqui não sofre nenhum efeito nesse pedaço aqui, tá bom? Tá? Ok. Esse pedacinho de cá, né, ele vai estar do lado de fora, então também não vai ter
né, efeitos aqui sobre esse pedaço. Somente sobre esse pedaço do lado de cá e do pedaço do lado de cá. Ok? Tá? Vamos dar continuidade. Então, inicialmente, né, supondo, né, que a nossa máquina é dessa forma, né, se essa máquina aqui começar, né, a rotacionar, vai começar a produzir, né, uma tensão induzida aqui. Só que essa espira ela vai girando, vai girando, vai girando até ela atingir o outro lado aqui, né, da minha máquina, né? Vou dizer esse pedaço de cá, vou falar que é um lado aqui do hemisfério sul e do lado de lá do norte. Então, enquanto essa espira estiver na região aqui do norte, né, a minha tensão induzida vai ter esse sentido positivo aqui. Quando ela atravessar, né, a tensão induzida vai inverter de lado, né? Vai inverter de lado e vai mudar o sinal dela, tá? E aí não vai ter, né, o papel que a gente quer. Esse daí é o princípio dessa máquina da forma que tá, mas ela ainda não funciona como uma máquina de corrente contínua, porque uma hora ela vai estar no sentido positivo, outra hora ela vai estar no sentido negativo, né? Então ela não tem essa propriedade de máquina de corrente contínua ainda. Para a gente conseguir fazer isso, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar das nossas escovas e do comutador. Então o que vai acontecer agora, né? Esse comutador é acoplado à espira, né? E à medida que essa espira gira, né, o comutador gira junto, né? E essa escova está em contato aqui com o meu comutador, né? E aí o que acontece? Essa espira, esse lado da espira está aqui nessa região aqui do norte, né? Ela vai girando, vai girando, vai girando. Quando ela mudar de região, esse comutador não vai estar mais em contato com essa espira, e sim em contato com essa outra espira. E aí esse lado da espira que anteriormente tinha, né, vamos dizer assim, ela era o positivo, né, na minha tensão induzida, quando ela passar para o outro lado, ela vai ficar na tensão negativa. Só que ela não vai estar mais em contato com essa região aqui do positivo, mas sim com essa, né? Então, quando ela trocar de lado, ela vai ficar negativa, mas vai passar a encostar, né, no conector negativo. E aí, o que vai acontecer? Não vai mais, né, trocar de sentido. Sempre esse pedacinho aqui vai ser positivo, né? E esse aqui sempre vai ser o quê? Negativo, né? A espira continua invertendo de sentido, né? O detalhe todo agora é que quando a espira positiva fica negativa, ela passa a encostar na outra escova que sempre foi negativa. Então, os conectores aqui que é o interessante para a gente, né, que são esses dois aqui, né, eles nunca vão mudar de polaridade, nunca, né? E esse ponto aqui, que é essa queda, é exatamente o ponto onde a minha espira está aqui no meio e não está encostada nem numa escova nem na outra, né? Não é só esse o motivo do efeito, né? Mas quando ela está aqui perpendicular também não tem tensão induzida. Mas isso vai ser melhor visto num vídeo, tá? Que eu vou passar mais adiante, tá? E aí vamos lá, né? Quais são os componentes que nós vamos ter na nossa máquina, tá, gente? Quais são? Então nós vamos ter aqui, né, o nosso estator, tá? E aí é chamado de estator porque é a parte estática, tá? É a parte estática, não se move, ok? Nós temos aqui os polos, tá? Ok? Então polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, ok? Nesse caso aqui nós temos 4 polos e em cada polo nós vamos ter bobinas, ok? Nós podemos ter polos com ímãs, ok? Não é muito comum, tá? Assim, para grande porte, tá? Mas o que vai substituir nossos ímãs vão ser bobinas, tá? Vão ser bobinas. E nós vamos ter também a parte rotativa, que pode ser chamada no motor de corrente contínua de armadura,
ou de rotor, tudo bem? Tá? E na nossa armadura, ela também vai ter um material aqui ferromagnético, tá? Para facilitar a entrada do campo magnético, tá? Então aqui a gente vai chamar de núcleo da armadura. Vamos ter também os enrolamentos, ok? Tá? Da nossa armadura. E aí esse trecho aqui, esse pedacinho aqui, é a parte onde vai ficar, né, o nosso comutador e as nossas escovas, tá? Lembrando que a gente também vai ter aqui, né, para poder garantir que essa parte seja rotativa, nós vamos ter um eixo, né, e rolamentos, tá bom? Para poder fazer o escoramento do eixo, ok? Tá? Esse vídeo aqui, gente, é um vídeo muito importante, tá? Ele é um vídeo de um outro canal, não é um vídeo meu. Vou colocar aqui o link, dê um pause no nosso vídeo, tá? Assista esse vídeo que ele vai ser bastante esclarecedor no funcionamento da nossa máquina, tá? Ele é um vídeo em inglês, mas aqueles que não entendem muito bem do inglês, se puder assistir, só tentar acompanhar a parte visual, vai conseguir compreender bastante coisa, tá bom? Vamos dar continuidade então. Ok, então uma das coisas muito importantes aqui na nossa máquina são os polos, tá? E o polo ele é extremamente importante porque ele é que vai gerar o campo magnético dentro da máquina, ok? Nesse meu caso aqui eu tenho uma máquina com somente 2 polos. Nunca vai existir uma máquina com 1, 3, 5 ou quantidade de polos ímpares, tá, gente? Porque eu sempre vou precisar ter um polo norte e um sul. Se eu tiver 2 polos norte, eu vou ter que ter 2 polos sul, ok? Não tem polo ímpar, tudo bem? Nesse exemplo aqui eu tenho 2 polos, tá? Que fica bem claro aqui que eu tenho um polo aqui e outro polo aqui. Aí você me pergunta, qual que é o norte e qual que é o sul? Né? O norte e o sul depende, né, do sentido da corrente que entra por essas bobinas. Tá? Lembrando lá da nossa regra, né, da mão direita. Tá? Então, você vai aplicar a regra da mão direita, dependendo do sentido. Né? O polo norte é sempre onde que as linhas do campo saem por ele, e o polo sul é o que as linhas do campo entram. Tudo bem? Tá? Isso aí a gente pode fazer demonstrações mais para frente, e se tiver algum vídeo, né, que ajuda nesse ponto aí, eu tento indicar aqui nesse vídeo aqui posteriormente, tá? Essa imagem aqui é uma imagem com 4 polos, então podemos ver aqui norte, sul, e esse aqui é um outro caso aqui com 6, tá? Mas esse aqui são só imagens, podem ter 8 polos, 10 polos, 12 polos. Quanto maior a máquina, maior o número de polos pode haver, tá bom, gente? Tá? Uma outra coisa muito importante, né, é a espira, tá? Então a espira ela vai ter um conector de início, outro conector de final, tá? E ela pode dar inúmeras voltas aqui, tudo bem? E finalizar aqui, tá? Lembrando que a parte importante aqui da minha espira é essa, tá? Essa daqui ela não vai ter efeito dentro da minha máquina, somente esse comprimento, tá bom? Tá? E no interior dela elas são isoladas, tá? Então se aqui der 8 voltas, né? Se aqui no interior dessa espira aqui tiver 8 voltas, né? As 8 voltas são, né, ela não tem contato, nenhum condutor lá dentro tem contato com o outro, tá? Ok. Isso aqui é uma imagem, né, que fala aqui sobre a questão do sistema de isolação, tá? Então, no interior dela ela vai ter, né, uma proteção contra o efeito corona, tá? Vai ter também uma isolação, né, para cada fio, certo? Além de ter a isolação por espira, tá? E vai ter uma fita de proteção, ainda vai ter uma fita de proteção ainda para poder proteger ela, né, contra qualquer efeito mecânico na hora da sua instalação ou manutenção, qualquer coisa do tipo, tá? Ok?
Isso aqui é um outro vídeo que eu vou enviar para vocês, que eu vou enviar não, peço desculpa, que eu vou indicar aqui para vocês assistirem. Pausa novamente a nossa aula, assista esse vídeo, que é muito interessante, tá? É um processo aí de enrolamento e isolação de um motor, tá? De corrente contínua, ok? E tente identificar o tipo de enrolamento desse motor, tá bom? Dando continuidade, então, a gente vai falar sobre os tipos de enrolamentos, tá? Então, nós vamos ter dois tipos de enrolamentos, tá? A gente vai ter um enrolamento progressivo, tá? O enrolamento progressivo, a gente vai conectar, né, a nossa espira, né, no terminal, ele vai dar a volta e o final dele vai se conectar no próximo conector, certo? Então, você vai começar aqui no C, né? Vai começar aqui no C, né? E ele vai terminar no próximo, né? O regressivo, ele já é ao contrário, né? Se a gente for pensar começando, né, ele indo pela minha esquerda, então ele vai começar aqui no C mais 1, vai dar a volta, em vez de ir para o C mais 2, ele vai ir para o C e vai começar de novo. Ok? Indo para o C menos 1 e assim por diante. Ok? Tá? Essa é a única diferença. Para efeitos de cálculo não vai interferir. Tá bom? Tá? Esse aqui só vai mudar, né? Só vai inverter a questão do sentido mesmo da corrente. Tudo bem? Mas a gente também, além do tipo da conexão, né, que é o progressivo e o regressivo, a gente tem dois tipos de enrolamentos, tá? Um deles é esse aqui que a gente chama de enrolamento imbricado, tá? E aí eu vou tentar fazer uma marcação aqui, tá? Vou pegar aqui um marca-texto. Não sei se vai dar muito certo, pera aí. Ok. Então, como é que funciona o enrolamento imbricado? Eu vou começar aqui do C mesmo. Então, ó, ele vem para cá, sobe, vem para cá, vem, desce e volta pro D. Esse exemplo aqui está muito claro que é o progressivo, né? E aí ele vai novamente, né? Sobe aqui, volta, e vai pro E. Esse aqui é o enrolamento imbricado, tá? Então, ó, observa aqui que aqui nós temos o nosso O e aqui nós temos o nosso O também. É como se fosse que eu tivesse pego, né, a minha armadura aqui, cortado esse pedaço aqui no meio e aberto, né, em duas direções, né? Aberto em duas direções. E aí eu tenho isso aqui aberto. Eu tenho isso aqui aberto. Observa que aqui eu tenho polo norte também, né? Que é esse pedaço aqui do polo norte. Ok? Então é isso que acontece. Eu saio do C, dou a volta na minha armadura, estou olhando de cima, tá? Volto, né? E conecto no D, no meu, né, comutador. Né? Então é isso aqui que ele mostra aqui, ó, do C, né? Do C ele vem para cá, né? Vai lá atrás, né? Vai lá atrás e volta aqui, né? E retorna, conecta aqui no D, certo? Do D ele vem aqui, né? Vai lá no fundo, volta, termina aqui e conecta no E, certo? E assim vai, ok? Ótimo. Então agora vamos para o próximo slide. Então é assim que é o nosso enrolamento imbricado, tá? Então nós temos aqui, né, a nossa escova, né? E aí ele vai, né, dando voltas, aqui é uma bobina, dá outra volta, dá outra volta, dá outra volta, dá outra volta, até chegar na próxima, né, na próxima escova. Então ele vai dando voltas até chegar aqui nessa escova. Pronto, chegou nessa escova. Só que ele fez esse caminho, né, até chegar aqui na escova G. Mas ele também faz o outro caminho. Vou mudar aqui,
né? Então ele tem aquele caminho e tem esse aqui também, né? Vai, né? E vai indo até chegar nessa escova. Então, se a corrente, né, elétrica entra por essa escova, ela vai ter dois caminhos, um para cá e outro para cá, ok? Então, na verdade, é isso aqui que é essa representação. A representação do azul está para cá, né? E a representação do vermelho, né? A representação do vermelho está para o outro lado aqui, ok? Essa é a representação do vermelho. Tá. E também temos o caso com a barra de equalização, tá, gente? Tá? O objetivo da barra de equalização é fazer essa tensão aqui, né, ser a mesma de todas as outras e não ter um desequilíbrio no interior da minha armadura, tá bom, gente? Tá? Ok? Isso aí, né? Isso aí ajuda bastante aí você não ter, né, correntes diferentes, né, passando pela minha máquina, tá? Ok? Ótimo. Outro tipo de rolamento é o ondulado, tá? Então o ondulado é um pouco diferente do imbricado, tá? Então novamente vou pegar aqui do F, né? Então lembrando, agora ele não vai voltar no G. Ele vai dar um voltão danado. Ele, ó, do F, né? Ele vai fazer isso aqui e vai voltar aqui no B. Aí ele vai dar mais uma volta, né? Ó, observa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o B, né? Que estava, ó, é esse mesmo B aqui. Então vou continuar aqui. Sobe aqui. E foi pro G. Aí ele vai dar mais uma volta, vai pular aqui pro C. Observa que ele vai fazer essa volta toda, né? Até ele, né? No caso aqui, eu peguei o meu exemplo do F, né? Então o F aqui, eu havia comentado aqui, ele foi aqui pro 6, né? E do 6' voltou pro B. Aí do B aqui ele foi para esse e depois voltou para o G, né? Então ele vai fazer essa volta toda, né? Sendo que aqui só vai ter dois grupos de escovas, tá? Só dois grupos. Então se nesse aqui aparecia vários grupos de escovas, aqui lá só vai aparecer dois grupos, ok? Tá? Diferente do imbricado. E isso é muito importante, tá, gente? A gente saber essa informação, porque essa informação ela vai entrar nas contas, tá bom? Então esse é um outro vídeo, ele é bastante interessante, tá? Observem, né, a forma como é enrolado esse motor, tá? É a forma como ele é enrolado. Tenta identificar se ele é ondulado ou imbricado, tá? Mas eu também acho ele muito didático, tá? Então, dando continuidade aqui. Então, uma das coisas que nós vamos precisar calcular vai ser o número de caminhos de corrente. Essa é uma das primeiras contas que nós iremos fazer, tá? Ela vai ser representada pela letra A, tá? Onde o A vai representar o número de caminhos, tá? E o número de caminhos vai depender de dois fatores, tá? Dois fatores. Um deles é o M, que significa a multiplexidade do enrolamento, tá? E o outro fator vai ser o número de escovas. Então observa aqui o seguinte, gente. Nesse meu exemplo aqui, né, eu tenho quantos caminhos aqui passando corrente? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então temos aqui 6, né, caminhos. E aí, por que eu falei do número de escovas? Porque para cada par de escovas, nós vamos ter o quê? 2 caminhos. Sempre. Para cada par de escova, eu vou ter sempre o quê? 2 caminhos, tá? E não é a quantidade de escova, mas sim quantidade de grupos de escovas, tá, gente? Quantidade de grupos de escova. Porque vai ter motores que, né, vai ter inúmeras escovas,
né, para poder facilitar a passagem da corrente elétrica, mas é do grupo, tá? Ok? Isso é o que acontece somente no motor imbricado, que vai ter essa quantidade toda aqui de grupo de motores, né? No ondulado, né, a gente vai ter menos escovas, mas no nosso motor imbricado, esse número de escovas sempre vai ser igual ao quê? O número de poros. Então a forma que vai ser apresentada no livro vai ser essa, que o número de caminhos sempre vai ser a multiplexidade vezes o número de poros, o motor imbricado, tá? Ah, eu não comentei, mas a multiplexidade, né, ela é bastante importante porque essa bobina aqui, né, ela pode ser, na verdade, ela pode, nessa mesma bobina, já está dividida aqui em dois caminhos, né? Se ela for triplex, né, na verdade, o que nós temos aqui são 3 bobinas. Se for duplex, 2 e assim vai, né? Então, você sempre vai multiplicar pelo número de caminhos. O número de caminhos sempre vai ser a multiplicidade vezes, né, esse conjunto aqui. Por imbricado, então, né, o número de poros sempre vai ser igual ao número, né, de escovas. Então, a fórmula vai ser dessa forma, tá? E no motor ondulado, sempre vai ser 2. Sempre vai ser 2. Então, o número de caminhos vai ser o quê? 2 vezes a multiplicidade. Ok? Então tem que saber o tipo de rolamento se você quiser saber o número de caminhos. Tudo bem? Então tá. E isso aqui é o número de caminhos que percorre a corrente dentro da armadura. Ok? Dentro da armadura. Outro parâmetro muito importante, outro parâmetro extremamente importante, são os números de condutores. Tá? E aí o número de condutores ele vai depender de dois fatores. Tá? O primeiro fator é o número de bobinas. Tá? Então, entenda uma coisa. Bobina não é igual a espira. Tá? Não é igual a espira. Então aqui, ó, eu vou marcar aqui. Isso aqui é uma bobina. Essa bobina tem várias espiras. Certo? Então o que a gente tem que ver? Quantas bobinas tem, né? 1, 2, 3, tem várias bobinas. E quantas espiras tem cada bobina. Certo? Então é dessa forma. Você vai multiplicar o número de bobinas vezes o número de espiras. Tá? Mas aí, por que aparece esse 2 aqui? Por que aparece esse 2? Porque cada espiras tem 2 condutores, né, que vão sofrer influência do campo magnético sempre. Então, tá? Então a fórmula é 2 vezes o número de bobinas vezes o número de espiras. Tá bom, gente? Então, dando continuidade. Tá? E aí, chega as duas fórmulas extremamente importantes, né, do motor de corrente contínua. Tá? Que é a tensão da armadura, que é a constante vezes o fluxo vezes a velocidade da máquina, tá? E a corrente da armadura, que é o torque induzido vezes a constante vezes o fluxo da máquina, tá? Quem é essa constante? Essa constante ela é dada pelos parâmetros da nossa máquina, onde nós temos Z, que é quem? Os números de condutores expostos, né? P, que é o número de polos, dividido por 2 vezes π, vezes o número de caminhos. Essa é a nossa constante. Ok? E aí o fluxo da máquina é dada por Weber, tá? E a velocidade da máquina, né? No caso aqui, ela não vai ser em rotações por minuto, tá? Ela tem que ser convertida. Mais para frente eu vou mostrar, mas aqui tem que ser na unidade no SI, tá? Que é radianos por segundo. A corrente da armadura, ela não é em função da velocidade, ela é em função do torque, tá? Então a gente tem o torque que ela é induzida na nossa máquina, ok? Então ela vai ser o torque induzido dividido pela constante da máquina, tá? Que ela nunca muda, e o fluxo,
ok? Ela nunca muda para aquela máquina, tá? Uma vez a máquina construída, a constante sempre será a mesma, mas se trocar de máquina, a constante é outra, tá bom? Tá? Que vai depender, né, dos parâmetros dela, ok? Cada máquina vai ter quantidade de bobinas diferente, quantidade diferente de caminho e assim vai, tá bom? Ok. Olhando agora esses mesmos parâmetros, só que da forma mecânica, a gente pode, né, trabalhar isso, né? A velocidade da máquina, a gente fala que é a tensão da armadura dividida pelo CAFI. Na verdade, nós só pegamos esses dois parâmetros aqui e passamos dividindo. E o torque induzido da máquina vai ser o CAFI vezes o IA, tá? E como eu havia comentado, a velocidade da máquina, né, que é a velocidade, né, rotacional dela, ela vai ser dada em radianos por segundo. Mas se você quiser fazer a conversão, tá? 1 RPM, né, vai ser igual a π sobre 30 radianos por segundo, tá? Lembrando que uma rotação é igual a 2π radianos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Então a gente pode simplificar, né? E aí esse parâmetro aqui é o que vai ser utilizado para poder fazer a conversão de rotações por minuto ou revoluções por minuto para radianos por segundo, tá? O torque induzido é dado, a unidade do torque induzido é Newton metros, ok? Tá? Ótimo. E a nossa potência? A gente sabe muito bem que a nossa potência, né, potência elétrica é dada pela tensão vezes a corrente, né? Mas a nossa potência também pode ser calculada, né, que a gente vai dizer que é a potência mecânica, né, pela velocidade da máquina vezes o torque. Se a gente pegar essa fórmula e multiplicar por essa, né, vai ser, né, a gente vai observar que a gente consegue cortar esse cara e esse cara, né, da mesma forma que fiz se multiplicar essas duas, né, que a gente vai chegar nessa mesma igualdade, tá? E aí a gente vai chamar isso aqui de potência induzida, né, ou também pode ser chamado de potência convertida, né? Esse parâmetro convertido vai ser explicado mais para frente. Então vamos lá. Então esse é o primeiro exemplo, tá? Então nós temos aqui uma armadura duplex, que é uma informação muito importante. Aqui está dizendo a multiplexidade, tá? Com enrolamento imbricado, então aqui nós temos o tipo de enrolamento, tá? É usada em uma máquina CC de 6 poros. Então aqui nós temos a quantidade de poros, né? Temos aqui 6 conjuntos de escovas, como, né, já foi comentado, mas não é uma informação que sempre vai ser dada, tá? Essa daqui foi dada de propósito, tá? E aí aqui ele comenta aqui que cada uma abrangendo 2 segmentos de comutador, tá? Que também não é uma informação comum de ser dada. Aí ele fala aqui a quantidade de bobinas, tá, que temos na armadura, que são 72, e a quantidade de espiras que tem cada bobina. Ele fala aqui também o fluxo, 0,039, e diz aqui também que está girando a 400 RPM. Aí ele pede aqui, letra A, quantos caminhos de corrente há nessa máquina, tá? Então assim, gente, eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar fazer esse exercício, não é tão difícil, tá? Então a quantidade de caminhos, você tem que ver lá qual é a fórmula, porque depende do tipo de enrolamento, tá? E aplicar a fórmula que vai ser dada aqui nesse caso, que pode ser 2 vezes a multiplexidade ou a multiplexidade vezes o número de poros, tá? E aí você vai ter descoberto aqui o número de caminhos, tá? Na letra B ele pede para descobrir a tensão da armadura. A tensão da armadura, você vai ter que descobrir a constante da máquina, tá? E aí necessariamente vai ter que descobrir também a quantidade de condutores, tá? E aí você vai usar aqui os parâmetros das bobinas e das espiras. Descobrindo aí a quantidade de condutores, você pode aplicar aí a formulazinha, né, para descobrir a tensão da armadura, que envolve a velocidade, o fluxo e a constante, tá bom? Então pause o vídeo, tente fazer. Conseguiu? Você despause o vídeo e vê aí a resposta, tá? Então aqui está mostrando aqui a resposta. Também pause o vídeo para você comparar, tá?
se você conseguiu chegar no resultado corretamente, tá bom? Outro exemplo aqui, né, ele fala aqui, um gerador CC de 12 poros tem uma armadura simplexa, tá? Então esse aqui, a multiplexidade é igual a 1, tá? Deu aqui o número de poros também. E enrolamento ondulado dessa vez, 144 bobinas de 10 espiras cada, tá? Aí, nesse exemplo aqui, ele já deu a corrente da armadura, tá? A corrente da armadura é igual a 8 amperes. Deu fluxo também, né? E ele está girando a velocidade de 200 RPM, né? E aí, isso aqui é um pouco mais complexo, assim, um pouco mais passo a passo, mas não muda muita coisa, tá? Não muda muita coisa. Então ele quer saber a quantidade de caminhos e de condutores e pede para calcular a tensão da armadura. Até essa parte aqui é idêntica do exemplo anterior. A única diferença é que ele pede para calcular o torque, né? Aí para calcular o torque você vai precisar da corrente da armadura. E a potência induzida. Você pode calcular de duas formas, né? Você pode usar a velocidade vezes o torque ou pegar a tensão da armadura vezes a corrente da armadura, tá? Pausa o vídeo, tenta fazer, tá? E dá continuidade aqui para você ver a resposta, tá? Então, essa aqui é a resposta, tá? Confira aí, vê se bateu, se deu tudo igual, tá bom? Mas claro que você vai pausar, não vou ficar aqui a vida toda, né? Então vamos lá. Dando continuidade para a gente poder fechar a nossa segunda aula, tá? Já deve estar bem comprida essa aula já. Próximo passo é a gente saber o que é rendimento, tá? Então rendimento é o quanto de energia que entrou na minha máquina que eu consegui aproveitar, tá? Então, entrou tanto de energia, saiu tanto. Então você vai pegar o quanto que saiu, dividir pelo quanto que entrou, tá? E lembre-se, o que não sai, do que entrou e não saiu, a gente vai chamar de perdas, tá? Então vai ter perdas no caminho, ok? Tá? No processo de conversão de energia, né? Nesse processo vai ter perdas. E que tipo de perdas são essas? A gente vai chamar elas de perdas no cobre, perdas nas escovas, perda no núcleo, perdas mecânicas e perdas suplementares, tá? Mas aí o que são essas perdas no cobre? O que são essas perdas no cobre? O nosso cobre é feito de cobre, a nossa bobina é feita de cobre, né? E como qualquer condutor tem resistência, e na passada da corrente elétrica vai produzir calor. Esse calor que é produzido, ele não tem utilidade para a gente. Ele não vai ser útil para poder aquecer o nosso ambiente, né? Essa energia que foi transformada em calor, né, é perdida. Ela não tem utilidade nenhuma para a gente. Tá? Outro exemplo, né, de perda é o nosso motor que vai vibrar, né? Esse movimento, essa vibração, ela não tem utilidade. Não tem, é mais uma perda. Ela vai produzir som, né? Então, assim, todo esse tipo de energias que não tem efeito, né? Para, no caso, como no caso nosso gerador, né, que é a energia elétrica, ou o nosso motor, que é a nossa energia mecânica, né, para poder movimentar alguma coisa, ele não vai ter utilidade. Então toda essa energia vai ser chamada de perdas, ok? Tá? Essa energia que não foi utilizada, ela vai ser as nossas perdas. E o rendimento é isso, é você pegar a potência, né, a nossa energia que conseguiu sair da máquina e dividir pela potência de entrada. E lembre-se, a nossa potência de entrada é exatamente a nossa potência de saída mais as perdas, né? Porque nenhuma energia se some, tá? Ela se transforma. Só que parte dessa energia ela não foi transformada em energia útil para a gente, tá? E sim em energia que não está sendo utilizada, que a gente vai passar a chamar de perda. Ok. E aí a gente tem aqui o nosso fluxo de energia, né? No nosso caso, eu vou começar aqui pelo gerador, tá? Nós temos a potência que entra e no nosso gerador a nossa energia que entra, ela vai ser mecânica, né? Lembre-se, né? Nós vamos ter lá a nossa máquina, né? A nossa máquina, né?
tem aqui o eixo da nossa máquina, né? E alguma coisa vai girar esse eixo. Então, inicialmente, eu vou pegar aqui o exemplozinho mais básico, a água caindo aqui e girando, né? Girando isso, né? Ele vai girar. Aqui, essa energia, né, que é o nosso torque aplicado, que é o que está sendo aplicado aqui nesse eixo, vezes a velocidade da máquina, né, é o que está entrando de energia nessa máquina, né? E aí, ela está inicialmente tendo essas perdas, né, que nós vamos chamar de suplementares, né, que são todas as perdas que nós não iremos chamar de mecânicas, tá? Ok? Nós vamos ter aqui as perdas mecânicas, tá? Perda mecânica pode estar relacionado à ventoinha do nosso motor, né? Pode estar relacionado também à questão do atrito que tem lá os rolamentos, né? Entre outros fatores. A gente também vai ter as perdas do núcleo, tá? Na maioria das vezes, essas 3 perdas vão estar em conjunto, vai ser chamado como perdas mecânicas do núcleo, tudo junto, tá? Só em alguns casos mais específicos vão estar bem descritas, né? Mas na maioria dos casos essas 3 perdas vão estar em conjunto e vão ser uma só, tá? Então essas 3 perdas aqui nós vamos, né? Lembrando que a perda do núcleo, né? Teria que voltar aquela imagem, mas a gente tem os polos, né, que produz o nosso campo magnético, né, produz nosso campo magnético, e a gente tem que entender que vai ter parte do campo magnético que não vai atravessar a armadura, né? Então, esse campo magnético aqui que não atravessou a armadura, né, é uma energia que foi produzida, né, e não foi aproveitada, né? Não foi aproveitada. Então é mais uma perda que nós tivemos, tá? E aí, depois que teve todas essas perdas aqui, né, a gente vai ter aqui, olha, na nossa máquina, né, ela vai começar a girar, né? A gente vai ter essa produçãozinha aqui, né, que é a nossa potência induzida nela, que vai ser induzida, que é o torque induzido vezes a velocidade da máquina, né? Vai ter o torque aplicado, mas parte desse torque vai ser perdido nesses 3 fatores, aqui, né? O que sobrar do torque vai ser induzido na minha armadura, né? E essa energia mecânica, ela vai ser o quê? Convertida em energia elétrica, tá? Que vai ficar na forma de tensão da armadura e corrente da armadura. Lembrando que a tensão da armadura ela é proporcional à velocidade da máquina e a corrente da armadura, né, ela é proporcional ao torque, ok? Tá? E aí a gente ainda vai ter ainda mais uma perda, que é a perda interna, que é a perda, né, devido ao cobre, né, dos componentes, né, e as escovas, tá? E aí no final nós vamos ter, né, vai sair 2 fiozinhos aqui, né, vai sair 2 fiozinhos aqui, um positivo e um negativo, ok? E aqui nós vamos ter a nossa tensão de saída, né, ou tensão nos terminais, e a corrente de saída, que nós vamos chamar corrente de linha ou corrente de carga, né? Ok? Tá? É o que vai sair da minha máquina. Então, se eu quiser saber o rendimento que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar essa potência aqui, né, somar com essas perdas para ter a potência de entrada e aí fazer esse cara dividido por isso. Tudo bem? Então, o rendimento do meu gerador é dessa forma que eu calculo, tá? No meu gerador, a potência que sai é elétrica e a potência que entra é mecânica, tá? No motor, inverte. No motor, o que entra é corrente elétrica. Então, dessa vez, eu tenho, né, entrando energia elétrica no meu motor, né? E aí, a primeira perda que eu vou ter são as perdas devido à corrente elétrica, tá?
E aí, da mesma forma no gerador, né, eu vou ter aqui, chegando lá o meu EA e o IA, né, produzindo a minha potência convertida. Ela vai pegar minha potência elétrica e vai ser convertida em potência o quê? Mecânica, tá? E aí, novamente, nós vamos ter esses tipos de perdas, tá? Novamente, nós vamos ter esses tipos de perdas. E aí, na saída, eu vou ter o torque aplicado vezes a velocidade da máquina, que vai ser minha potência de saída, tá? Observa que no meu motor, o torque aplicado vai ser menor que o torque induzido. Diferente do meu gerador, né? Que eu tinha um torque aqui aplicado e aqui no interior da minha armadura eu tinha um torque induzido, né? Eu tinha um torque induzido aqui na minha máquina, né? E que não é o mesmo aqui, é menor. Nesse caso aqui, o torque induzido é maior que o torque aplicado no meu eixo, porque eu vou induzir um torque na minha armadura e parte desse torque que foi, né, produzido na minha armadura vai ser perdido, né? E o que sobrar, né, vai ser aplicado aqui no eixo da minha máquina para produzir trabalho, tá? Ok, gente? Uma outra coisa que é muito importante, né, na nossa máquina CC é chamada de regulação de velocidade, tá? Ela é extremamente importante porque ela vai me dar um fator, né, que vai determinar o quanto que a minha velocidade vai aumentar, né, caso ela fique a vazio, tá? Então, se eu falo para você que ela tem uma regulação de velocidade de 30%, se a minha máquina tiver a plena carga e a velocidade, a minha máquina, né, desconectar, né, da minha carga, ela vai aumentar a velocidade em 30%. Ok? Isso é um fator importante para entender o que acontece com a minha máquina, né, quando ela está de plena carga a vazio, se eu posso simplesmente soltar de qualquer forma ou não, tá? E aí, para calcular a regulação de velocidade é dessa forma, tá? Velocidade da máquina vazio menos velocidade da máquina plena carga dividido pela velocidade da máquina plena carga, tá? Então você vai observar que tanto faz calcular em radiano por segundo ou em RPM, porque no final das contas essas duas unidades elas vão ser simplificadas, tá? Então não tem nenhuma diferença fazer com uma ou com a outra, tá? Então isso daí, a forma que for, né, mais propícia para você na hora do exercício, você pode utilizar, tá? Porque às vezes nem sempre você vai ter parâmetro radiano por segundo ou vice-versa, tá bom? E a regulação de tensão, ela é similar à regulação de velocidade, só que ela vai ser usada em geradores, tá? Na fórmula é idêntica, né? Vai ser a tensão a vazio, tá? E esse V aqui não é de velocidade, tá bom? É de tensão. Menos a tensão a plena carga dividido pela tensão a plena carga, tá? Isso aí é um outro exemplo, tá? Então ele fala aqui que eu tenho um gerador CC, fornece 220 volts, tá? Então isso aqui é o que vai ter nos terminais. Fala aqui que a corrente de linha é 6 amperes, tá? E ele informa que durante o fornecimento tem velocidade de 1640 RPM, né? Ele fala que as perdas da minha máquina relacionadas ao ferro, cobre e mecânicas são 30, 70 e 45 watts, né? E pede para determinar a potência de entrada da máquina motriz. E aí, gente, para determinar essa potência de entrada é simples. Você tem aqui a potência de saída, né, que é dada por esses dois parâmetros, né? E aí é só você, né, voltar lá nos slides, né, ou volta um pouquinho aqui a aula para ver o fluxo, né, e você vai descobrir a potência de entrada, né? Aí ele pede o rendimento, se você tem a potência de saída e calculou a de entrada, bem tranquilo, né? Pede para calcular o torque aplicado, e aí o torque aplicado ele vai depender da potência de entrada, né? Como você também tem a velocidade da máquina, e você já descobriu a potência de entrada, você consegue descobrir o torque. E pede para calcular a regulação de tensão, sabendo que quando a corrente de linha é igual a zero, a tensão dos terminais é igual a 240. O que isso quer dizer, gente? O que quer dizer quando a corrente de linha é igual a zero? Quer dizer que não tem carga elétrica. E aí, quando não tem carga elétrica, gente,
a tensão nos terminais tende a aumentar. A gente vai ver isso mais no futuro, né? numa próxima aula, mas a tensão aumenta porque a corrente interna, por ela zerar, né? As quedas de tensões internas também zeram, né? Então aí a tensão dos terminais aumenta, né? Porque não tem queda de tensão interna, tá? Então nesse caso aqui, essa tensão dos terminais aqui vai ser a nossa tensão a vazio, tá? Vai ser a nossa tensão vazio, que vai ser usada lá para regulação de tensão. Aqui está a resposta, tá, gente? Tá? Confira aí com o que vocês fizeram. Se você passou direto, volta um pouco e dê pause, tá? E aí tenta fazer sem olhar. Esse é o mesmo exercício, tá? Não vou ficar lendo aqui, que eu acho que não tem muita utilidade. O exercício é da mesma forma. A única coisa que muda é o fluxo de potência, tá? Lembrando que o fluxo de potência muda porque é um motor, tá? Isso é muito importante entender, ok? E aqui, o que ele quer dizer? Que ele quer a regulação de velocidade, considerando que a velocidade da máquina é essa. Tá? Quando o torque aplicado é igual a zero. O que quer dizer que o torque aplicado é igual a zero? É que a máquina não tem carga. Né? Zerou a carga, ou seja, agora ela está o quê? O que a gente fala que é a vazio. Ok? E aí, você vai pegar esse valor aqui de velocidade, com o que você calculou, com o que já tem aqui, descobrir a regulação de velocidade. Ok? Novamente está aí o resultado, né, comparem com o resultado que vocês tiverem feito aí, tá? E aí, gente? E a diferença, gente? Qual é a diferença? Né? Já escutei inúmeras respostas vindas de vocês mesmos, tá? Né? A que o pessoal mais gosta de brincar, e não está errado, né? É que o motor gira e o gerador gera, né? Eu acho bastante interessante isso. E o motor, né? A função principal do motor é qual? É produzir energia mecânica. Ele vai pegar energia elétrica e converter em energia mecânica. Tá? Por isso que no motor a gente vai calcular a regulação de velocidade, porque o objetivo final do motor não é tensão elétrica, não é corrente elétrica, é em si velocidade, tá? Velocidade e torque. E já no gerador, o produto fim dele, né, não é energia mecânica, e sim energia elétrica. Né? Então ele vai converter energia mecânica em energia elétrica. As máquinas são as mesmas. A diferença é como ele é aplicado. Se entrar energia elétrica na máquina de corrente contínua, né, ele vai se comportar como um motor. Se entrar energia mecânica, ele vai se comportar como um gerador. Vai entrar energia mecânica e no gerador vai ter saindo corrente elétrica. Certo? Tá? E aí, no meu gerador, né, o ponto principal é a energia elétrica, por isso que a gente vai falar de regulação de tensão, tá bom? Gente, espero que essa aula, né, tenha sido bom. A gente está num período aí, né, um pouco distante aí, né? Eu espero que essa aula também ajude as próximas turmas, tá bom? Se tiver dúvida, gente, vocês sabem qual é o meu WhatsApp, a gente pode conversar, né? No futuro aí eu jogo aí, né, para outras pessoas que forem assistir. Eu sei que, né, esses vídeos assim não são muito, né, são muito acessáveis, né, mas eu estou aqui para ajudar. Vou fazer alguns exercícios e depois eu posto para vocês, tá bom? Tá? Eu amo todos vocês, tá? Vocês todos estão no meu coração. Tchau.